E eu quero que você conte para as pessoas como foi a sua caminhada, o que você conquistou e se esse investimento que você fez valeu a pena ou não. Conta para as pessoas, fica à vontade, Aulari. Eu costumo dizer para todas as pessoas que eu compartilho, né, com essa minha passagem pelo Renova-me, essas 8 semanas que a gente fez, que é assim, entrar no curso, para mim, foi um investimento. Né? Foi uma escolha feliz, um investimento. Porque eu acredito que tudo que você faz para te trazer paz, né? Para te tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, né? Mais produtivo, mais tranquilo, né? Mais consciente das coisas que você faz e que estão em tua volta, eu acho que isso é um investimento para o seu bem-estar. Não tem, na verdade, não tem preço isso, né? É para a sua saúde, então para mim, Eulália, foi uma experiência hiper positiva. A gente até sabe, Matheus, algumas coisas que a gente tem que fazer, mas às vezes você não faz porque você não tem aquela orientação, você não tem uma disciplina, né? Porque a gente vive nesse corre-corre da vida toda ligada no automático o tempo todo, fazendo as coisas, então a gente às vezes não presta muito atenção nas coisas e termina funcionando, né, automaticamente. Mas quando você para pensar e ver nas coisas que estão te incomodando, né, nas coisas que de repente tiram a tua paz e que você se conecta, você vai se conectar novamente para você buscar esse seu funcionamento positivo, poxa, isso é muito maravilhoso. Aliás, quando eu procurei fazer o Renova-me, eu já vim da jornada, né? A jornada, sim, é uma coisa que abre essas portas do teu pensamento, da tua cabeça, né? Porque é uma degustação do que você vai ver no curso, né? A jornada, assim, são 3 dias onde você dá pra gente esse norte, esse sul, que a gente vai aprender. Então, quando eu fui, eu tinha 2 coisas que eu queria trabalhar comigo, né? O meu temperamento, eu sou aquela pessoa tida meio pavio curto, um pouco explosiva para as coisas, então eu achei que seria uma oportunidade de eu não consertar, mas melhorar isso em mim, né? E essa reflexão de tudo que eu aprendi realmente trouxe esse bem-estar para mim. Outra coisa, os medos. Eu tenho, assim, um medo muito grande. Às vezes, de adoecer, de morrer, a gente tem. Mas tem um medo que traz um pensamento muito ruim para mim. Medo, por exemplo, de morrer uma pessoa que a gente ama mais. Por exemplo, filho. Né? Sempre quando eu faço minhas orações, eu acho que isso é toda mãe, todo pai, sempre quando faz a oração, eu sempre peço a Deus, Senhor, me leve um dia na frente das minhas filhas. Porque realmente deve ser uma coisa, uma experiência que eu acho que nenhum pai nem mamãe quer passar, né? Então, a gente aprende a trabalhar todas essas preocupações, né? A preocupação realmente tira a paz quando vem nesse pensamento negativo, tira realmente a nossa paz. Deixa eu te falar uma coisa. Você disse para mim que você tinha superado essa questão de ser explosiva. Hoje você está mais serena, mais calma, mais tranquila. Teve alguma situação aí que aconteceu nos últimos dias aí que você pode contar para nós? Como foi sua reação? Conta aí essa história para todo mundo ouvir. É assim, talvez a gente não fique curada, bora dizer assim, Tá mas a bom. gente já aprende a ser controlada, né? O que aconteceu, né, que eu comentei com você daquela vez, é o seguinte, eu fui no banco aqui em Belém, né, eu moro aqui em Belém, né, então eu fui no banco aqui em Belém, e aí tinha uma certa fila, mas para prioridade tinham poucas pessoas. Como eu tenho 62 anos, eu entrei na fila da prioridade e fui esperar o meu atendimento. Então, quando eu estava esperando lá, na hora que chamaram a minha senha, eu fui para o caixa. Só que outra senhora foi junto comigo e passou por mim e disse: Não, é a minha vez. Aí eu olhei minha senha, olhei o painel, pensei, bem, eu acho que eu não estou vendo mal, né? Minha vez. Mas quando ela fez aquilo, já me irritou. Mas tudo bem, não disse nada. Chegamos no caixa às 2. Aí chegou lá, o caixa olhou para mim e falou assim: Sim, quem é a senhora? Eu disse: Tá aqui a minha senha, entreguei na mão dele. Ele disse: É a senhora. Ela disse: Não, não, senhor, tá aqui a minha senha. A senha era o mesmo número, o meu era o mesmo dela. Só que o meu era a senha de prioridade e o dela era normal. Eu acho que ela pegou errado, não sei. Ela pegou Aham. errado. Ela virou pro caixa e disse: Mas olha aqui, eu tenho 60 e não sei quantos anos. Eu falei: Senhora, eu também tirei a prioridade porque eu também tenho mais de 60 anos. Ela disse: Não, mas sou eu. Aí o caixa disse: Olha, é o seguinte, senhora, é essa senhora aqui que eu vou atender, porque é dela que é a senha correta. A senhora vai lá e se resolva, tire a senha certa e depois a senhora vem. Despachou ela. Aí ela saiu xingando. E eu fui atendida. Quando eu saí, que eu passei por ela lá fora, aí ela começou a me xingar. Ela disse: Agora vê se pode.
essas doidas que vêm, que fura a fila, cada doida que me aparece. Aí é aquilo ali, sabe? Aquilo ali subiu o sangue, como diz o outro, não é? Aí eu dei 2 passos para frente, assim, meu pé travou no chão, Matheus. Aí eu disse, eu vou voltar. Eu vou voltar lá e vou dizer para ela, me respeite que a senhora não me conhece. Doida senhora, vai se tratar. Mas aí depois, faria isso antes do Renova-me, eu faria. Mas aí, quando eu travei, eu fiquei pensando. É aí que entra o aprendizado do curso. Como as minhas filhas dizem, santo renova, minhas filhas que dizem, né, para mim. É? Santo renova, minha mamãe. Então, eu travei e fiquei pensando assim, não, pera lá, calma. Respirei, né, respirei e fiquei pensando, o que é que eu vou ganhar com isso? Se eu voltar lá, para tomar, né, partido e brigar com ela, né? Uhum. Ela vai me xingar mais ainda, eu vou me aborrecer, a minha pressão vai subir, vai ser um para acertar e que não vai me trazer nada. Aí é que entra, não é, o benefício da reflexão, que foi o que eu fiz naquele momento. Eu peguei o ladrão. Né? O que é o ladrão que a gente aprende, né, no curso? O ladrão são essas situações que nos assaltam a toda hora. Isso. Né? São os pensamentos negativos, é a raiva, é alguém que te fecha no trânsito, é alguém que fura a tua fila no banco. E aí eu aprendi que eu não vou reagir numa situação que não vai trazer nada para mim. E aí eu fui-me embora. Respirei, caminhei e segui. Que alegria. Que alegria, eu fico muito feliz. Eu não me senti feliz, Matheus. Eu fiquei tão feliz que eu vim embora a pé, lá do banco para casa, eram assim uns 5 quadras. Eu poderia pegar um Uber e vir. Mas eu vim andando, respirando, pegando vento, olhando as coisas na rua e me sentindo satisfeita e feliz comigo. Por quê? Porque eu consegui me controlar.